Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do No Corpo. Hoje é um episódio especial porque a Sara vai fazer aqui uma partilha um bocadinho pessoal, ou seja, de uma questão que aconteceu na vida dela recentemente, que nos vai trazer depois também ao de cima outros assuntos que a gente já vem discutindo aqui. Este episódio é um bocadinho mais, se calhar vai ser um bocadinho mais focado na mulher, ou seja, na mulher cis, vá, que é a mulher que assume mais o papel, digamos, mais conhecido como sendo o papel feminino na sociedade, e nós queremos falar um bocadinho, pronto, da questão do burnout e da depressão e de como é que nós mulheres entramos tão facilmente neste caminho, tendo em conta a forma como nós vivemos na sociedade hoje em dia, ou seja, o facto de cuidarmos dos filhos, cuidarmos da casa, trabalharmos, enfim, ainda tentarmos muitas vezes ser empreendedoras, portanto, tudo isto, como é que a gente cai muito facilmente nestes caminhos e a Sara depois até nos pode dizer alguns sinais, não é? Que ela foi percebendo que, Uhum, ok, isto não é normal, se calhar alguma coisa aqui não está bem. Então passo a palavra à Sara e olha, Sara, se calhar sim. começas por aí. Tipo, como é que tu percebeste que alguma coisa não estava bem? Ou como é que tu Uhum. chegaste aí? Olha, então, como é que eu cheguei até aqui? Até ao ponto de perceber que não estava bem, não é? Porque eu acho que há muita parte da vida, há muitos dias que estamos no piloto automático e não conseguimos parar e ter percepção daquilo que está a acontecer, não é? E muitas vezes até percebemos o que está a acontecer, que eu já vou falar um bocadinho de como é que foi comigo, até temos a percepção do que está a acontecer, pelo menos no sentido de sentirmos que não estamos fixe, não estamos bem, mas simplesmente achamos que é uma fase, ou que vai passar, ou é porque há mais trabalho, ou é porque há mais exigência naquela fase de vida do filho ou da filha, não é? Hum, então, às vezes, acabamos por passar um paninho em cima e achar que é só provisório, momentâneo e vai passar, mas não acontece assim, não é? É como se nos estivéssemos a negar um bocadinho àquilo que nós já sentimos que temos que fazer, mas depois não temos coragem. E eu acho que foi um bocadinho por aí. Ou seja, para contextualizar um bocadinho, ah, eu abri a Terra Pura quando a Carminho tinha 5 meses só. Agora olho para trás e penso: "Nossa", parece um pouco irrefletido, não é? E foi um pouco irrefletido. Acho que às vezes para darmos passos deste género é preciso termos mais coragem do que medo, e na altura foi o que me aconteceu. Eu tive mais coragem do que medo, não fiquei muito tempo a pensar o que é que seria e o que é que não seria e bora lá. E eu sou um bocadinho, acelerada nesse contexto, tenho a ideia e vamos fazer. Uhum. E pronto, e portanto decidi ser empreendedora, para adequar, a minha agenda à minha prioridade principal, que era a minha filha, não é? E naquele momento eu achei que conseguia então, criar uma agenda ou compromissos com utentes, de acordo com a disponibilidade que eu queria ter para ela, não é? Ora, deixa-me só perguntar-te uma coisa, Sara. E durante Diz-me. ou seja, tu chegaste a esta conclusão depois dela nascer, ou no final da gravidez, não é? Mas Foi. porque sentiste que era uma coisa que tu querias, ou porque achas que, enquanto pessoa grávida, enquanto pessoa que ia ter um bebê, se calhar a tua entidade patronal ou o sítio onde tu trabalhavas não te dava apoio nesse sentido, não é? Porque há muito isto, as mulheres, Uhum. quando engravidam muitas, ou
eu diria quase até a maioria, tem uma grande dificuldade com a entidade patronal, não é? Quando é que fica de Uhum, baixa, quando é que não fica, quando volta ao trabalho vai voltar em horário reduzido por causa da amamentação, às vezes isso também uhum. não é muito bem visto, então tu sentiste alguma coisa desse género ou foi só mesmo, pronto, querias... Olha, eu confesso que eu não entrei muito em conversas sobre isso. Na verdade, eu acho que foi uma vontade muito forte de ser eu a decidir qual seria o meu horário. E, portanto, Uhum, eu sei que, sendo fisioterapeuta e trabalhava com aulas de pilates e trabalhava tarde, até tarde, não é? Portanto, eu chegava à casa talvez 9 da noite. Eu pensava que condições horárias é que, não é? É que podem ser boas para uma mãe chegar às 9 da noite a casa com um bebê. Não consegui, se calhar, ou sequer, dar o passo de tentar perceber se existia uma possibilidade. Portanto, eu não ok. senti que houve inflexibilidade da outra parte, porque isso nem foi colocado em cima da mesa. Eu decidi avançar logo para sou eu que quero Ok. decidir o meu horário, não é? Uhum, E então, no início, correu lindamente, tendo em conta que no início de qualquer negócio, eu não tinha agenda cheia e, portanto, dava muito bem para eu passar uma manhã com a Carminho, ou então naquela tarde não tinha consultas, passava a tarde com ela, ia levá-la à escola, ia buscá-la à escola. Ahm, mas com o decorrer do tempo, as coisas começaram a confundir-se um bocadinho na minha cabeça, ou seja, era a tal história de ligas o piloto automático e é como se deixasses de pensar nas tuas verdadeiras necessidades e prioridades, não é? E não que eu a tenha deixado para trás, e depois uhum. há um processo de culpa muito grande quando nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e sentimos que não conseguimos ser boas a tudo, e já lá vamos falar sobre isso também. Mas na verdade fui para desenvolver também a clínica, fui aceitando esticar um bocadinho o meu horário, trabalhar um bocadinho até mais tarde para conseguir que as coisas funcionassem, não é? Eu não abri a clínica sozinha, abri com a minha irmã e, portanto, essa parte foi boa, de certa forma, porque sempre nos fomos apoiando uma à Uhum. outra e, e sinto que precisava também do apoio dela para avançar e decidir empreender com uma bebé tão pequenina, não é? E Sim. portanto as coisas foram-se dando. Entretanto, engravidei do Vicente e tudo isto, todo este desconforto, começou a aparecer quando eu voltei ao trabalho após o nascimento do Vicente. Ou seja, eu já não era uma mãe de uma criança, era mãe de duas. Trabalhava, se formos a ver, acumulando estas tarefas do que é ser fisioterapeuta e ser gestora de um Uhum. espaço, eu acumulava estes dois papéis profissionais, a casa, a relação, não é? E ainda sentia que também, que é uma coisa que eu agora faço melhor, porque a psicoterapia ajudou-me muito nisso também, mas algo que eu fazia também, que ainda aumentava o peso da minha mochila, entre aspas, era ficar muito com os problemas dos outros, não é? E muitas Uhum. vezes o ser apegado à família é bom nos sentidos, mas depois também sentia que tinha que resolver muito problemas da minha família mais próxima e não tinha que o fazer, mas sentia que também tinha que ser o bombeiro, não é? Da família. E então isso tudo foi se tornando demasiado pesado, não é? Quando eu voltei então de trabalhar, desde que o Vicente nasceu, voltei mais ou menos aos 4 meses, Uhum. ainda que eu não estivesse a fazer um contrato como se estivesse a trabalhar para outra pessoa, eu decidi que era o meu tempo de voltar a começar e podia voltar gradualmente, que foi isso que Uhum. aconteceu, ia dando uma consulta, ia dando outra, fui gerindo dessa forma. Mas o verdadeiro desconforto começou quando eu comecei outra vez com o meu horário, e entrava cedo, saía tarde, e não tinha 8 horas, tinha mais de trabalho, mas vesti a capa de super mulher, não é? Uhum. Assim como muitas de nós fazemos, e bora, isto vai ser possível, é execuível, portanto vamos lá. E pronto, lembro do Vicente ser pequenino, eu ainda não tinha iniciado o trabalho e,
Dava-me a mim às 6h50 da manhã e às 7 estava no ginásio, porque a única Uhum. hora que eu tinha de ir para o ginásio e ter aquele tempo para mim era antes do meu marido, o Hélder, ir trabalhar. E, portanto, eu começava o dia bem cedo, naquilo que era uma prioridade do meu tempo, mas depois era sempre a descambar em tarefas e trabalho e responsabilidades. E isso foi se tornando um bocadinho pesado demais, não é? Certo. E deixa-me fazer assim, só aqui uma pausa, porque acho que mudou completamente o contorno da minha história, não é? Que foi o parto do Vicente. Eu acho que o facto portanto, no parto do Vicente, o período expulsivo foi muito rápido, foi fácil. Eu senti-me livre para adquirir a posição ou para me posicionar da forma que eu queria, foi tudo incrível. Ele nasceu e eu senti uma mulher mais empoderada de sempre, só que a placenta não saía, Uhum. não saiu toda. E houve mesmo uma fase em que eu pensei que ia morrer, não é? E, portanto, isso tudo abanou-me ali muito sobre o que é que andámos aqui a fazer e o que é que eu estava a fazer com a minha vida, se era mesmo aquilo que eu queria, não é? E isso tudo depois, eu acho que depois quando eu voltei verdadeiramente à minha rotina, não é? Eu comecei a perceber, espera aí, eu estou a fazer as coisas como eu quero ou como esperam de mim. Mas até eu chegar a essa consciência, o meu corpo ia-me dando sinais, não é? Portanto, eu comecei a sentir-me cansada, um cansaço que eu nunca tinha experimentado, não é? Nem experienciado, um cansaço físico e mental muito grandes. Antes desta fase do cansaço, eu consigo identificar também um descontentamento, do género, ok, tenho 2 filhos, eu queria isto, estou bem num relacionamento, tenho o meu próprio trabalho, que fui eu que Está tudo a criei correr à minha bem, não é? medida, está tudo a correr super bem, como eu tinha planeado, então por que raio é que eu hum, começo a sentir uma resistência para ir trabalhar e começo a sentir que o dia nunca mais acaba e começo a sentir que chego a casa e só em casa é que eu estou bem, não é? Uhum. E comecei a sentir-me muito descontente com isso, porque pensei, nossa, sinto-me um bocado ridícula porque eu criei o meu trabalho, o meu próprio trabalho, à minha medida e à medida dos meus filhos e da minha família, e está tudo errado relativamente a essas necessidades, não é? Eu acho que tropecei na minha própria rasteira, basicamente, que Uhum. foi achar que os planos são estanques e não são, não é? E se as necessidades da tua família vão mudando, porque é que os planos não podem ir mudando, não é? E eu acho que aqui já tem muito da pressão da sociedade, que é, então, mas espera-se que as mulheres tenham filhos e voltem aos trabalhos e continuem a sentir-se super realizadas com o curso que escolheram quando tinham 18 anos, Certo. não é? E começa a ficar tudo uma ia dizer um termo, mas fica Confuso. tudo baralhado, Certo. confuso, fica tudo misturado, não consegues ter tempo para pensar que as necessidades mudaram, então só trabalhas, fazes o mesmo de sempre. E aquilo começou-me a causar muita tristeza, ah, porque eu percebi, isto já não condiz comigo, e agora o que é que eu vou fazer, não é? Mas os sinais foram esses, foram descontentamento, um cansaço extremo físico e psicológico, uma tristeza muito frequente, e foi aí que eu também comecei a notar, porque quando te dói a coluna, ou quando sentes que não consegues endireitar a coluna, mas fazes uma aula de pilates e já ficas bem, tu sentes que o teu corpo só estava a precisar de alongamento. Uhum. Mas ali eu fazia pilates, comecei a dormir tipo 11 horas para tentar perceber se o meu cérebro reagia a esse Uhum. descanso. Eu acordava sempre mais cansada do que aquilo que me deitava. E comecei a perceber, isto não pode ser normal, não é? Porque quanto mais eu durmo, mais cansada estou, não relacionada com o número de horas de sono, mas significava que o meu descanso não estava a ser restaurador, ou não estava a ser o Certo. suficiente. E pronto, e até eu perceber que
que o corpo estava a falar comigo porque já não aguentava mais dizer, olha, estás descontente, muda qualquer coisa. Às vezes não é preciso muito, Uhum. basta 1 hora de trabalho, basta ou implementares no teu dia a dia uma rotina de autocuidado para ti, não é? E isso eu não tinha, era só responsabilidades e tempo de lazer era zero, não é? Portanto, só podia acabar mal. Mas era o que era, acho que Sim, tinha que ser um processo necessário. acho que no fundo é um bocadinho a realidade da maioria das pessoas, não é? E pronto, lá está. Quem faz o seu próprio horário, acho que depende, não é? Às vezes consegue ter mais facilidade, outras vezes nem tanto, mas é um bocadinho a maioria, a realidade da maioria das pessoas que é tipo passares o teu dia. Principalmente quem tem filhos, leva miúdos à escola ou deixa miúdos nos avós, vai trabalhar, trabalha tipo 8, 9 horas, às vezes mais, vai buscar os miúdos, chega a casa, jantar, não sei o quê, pôr a dormir e amanhã tipo repeat, não é? E isto todos os E dias. foi essa rotina que me deixou cansada e insatisfeita, porque eu pensava, então, mas a vida é só isto? A vida é só isto de trabalhar e não estares com os teus filhos durante o dia porque eles estão na escola enquanto tu trabalhas? Que sentido é que isto faz? E comecei a sentir mais esse descontentamento nessa fase. E pronto, há também, acho que, vou dar a minha opinião, acho que há muita pressão da sociedade, mas nas duas vertentes, ou seja, e eu se calhar eu não sei bem o que é que eu sou, pronto, eu não sei muito bem onde é que me enquadro, porque eu sou, de certa forma, sou uma pessoa empreendedora, não é? Não tenho um espaço físico, mas de certa forma também criei e vou criando Sim, o meu tens próprio espírito negócio. empreendedor. Exato, tenho o meu próprio negócio, apesar de fazer, lá está, de não ter o meu espaço físico, ah, e tenho de gerir isso também com as questões da maternidade, porque o meu filho não anda na escola, portanto sou eu que passo a maior parte do tempo com ele e eu sempre sentia um bocadinho essa pressão que tu falavas de teres, lá está, teres de conseguir fazer tudo, porque agora tens filhos, mas tens de continuar a trabalhar e tens de pôr os filhos na escola e tens Uhum, não sei o quê. Portanto, eu sempre senti um bocado essa pressão do género de eh, tens de trabalhar, portanto, porque é que o teu filho não está na escola, ou estás a ver? Ou seja, a pressão uhum, de não o ter posto na escola e de ele estar comigo, não é? E de muitas pessoas comentarem isso à minha volta e dizerem, mas porquê é que não pões na escola? Para poderes trabalhar mais. Mas, sabes, tipo, acabei por sentir um bocado isso também, mesmo não estando totalmente nesse papel, não é? Porque é uhum, isso, porque não estou, porque ele está comigo em casa a maior parte do tempo. Por isso acho que há muito esta pressão, não é? De uhum. geral da sociedade, de tu teres de seguir aquele padrão, porque se não segues aquele padrão, estás a falhar És em alguma estranha. coisa. Estás a falhar em E alguma és coisa. estranha. Ou estás a Sim. falhar como mulher que quer, tipo, que pode e quer trabalhar, mas não está a trabalhar o suficiente, ou estás a falhar como mãe que não passa tempo suficiente com os filhos, não é? Ou estás a falhar Uhum, como mulher que não tem, tipo, não sobra tempo para a relação, não é? Ou estás a uhum. falhar contigo porque não fazes nada para ti. Para ti, Então é exatamente. assim, um bocado, acho que a pressão é um bocado às vezes esmaga e acho que é preciso tu teres muita certeza daquilo, lá está, estavas a dizer, daquilo que tu queres Estrutura. e onde é que tu queres Uhum. chegar para aguentares essa pressão e para seguir o teu caminho, para dizeres, opá, está bem, Uhum. pronto, é isso que a gente faz, mas eu não faço isso, eu faço assim, porque é assim que eu quero fazer, não é? Acho que Porque é tens de assim que ter te faz sentido, não é? Porque Acho que eu tens de ter acho que. muita vontade e muita certeza daquilo que Coragem. tu queres, não é? Porque lá está, é um bocado que estavas a dizer, tu não tinhas bem a certeza já do que é que tu querias. E isso ainda te Não, deixa não, mais, isso ainda te deixa mais no meio do túnel, não é? Tipo, agora para onde é que eu vou? claro que Se eu sim. própria não tenho a certeza, como é que eu vou resolver isto? Não Sim. é? Cedes à E pressão nesse ou não cedes à processo pressão? foi difícil, porque de repente eu já colocava tudo em questão, que é, eu acho mesmo que aquilo foi uma crise existencial, de o que é que eu estou aqui a fazer e será que isto está tudo mal? De repente parecia-me que estava tudo mal, não é? E parecia que era mesmo, tudo péssimo, porque eu sentia-me muito mal fisicamente, eu não me lembrava de coisas que a minha irmã me dizia, no dia anterior. E isso começou a assustar-me, eu comecei a pensar, tipo,
eu já nem consigo lembrar-me de coisas que aconteceram ontem e a questão é, eu agora tenho a percepção de que combinei coisas com a minha irmã que eu não me lembro. E isso assustava-me, do género, eu vou ficar assim para sempre. O que é que eu fiz comigo, não é? A sério, eu pensava o que é que eu fiz assim, o que é que eu fiz comigo, porque passei de tal forma, tanto tempo, limites que eu não queria, que já eram. Zanguei-me comigo por pensar, fui tão má comigo própria, não é? E eu não sou para os Uhum. outros, porque é que eu fui comigo? Porque é que eu não me priorizei? E a partir daí começou um longo ciclo, não é? Aliás, eu tenho uma amiga, a Kátia, aquela é psicóloga, e assim em conversa, o Vicente tinha poucos meses, tinha 5 meses, 6 também por aí. Ela dizia-me: Olha, tendo em conta essa tua experiência de parto, não achas que era bom fazeres psicoterapia? Portanto, ela disse-me aquilo naquele momento porque achou que eu estava preparada para. E nesse momento eu só me sentia um bocado descontente com o trabalho, mas eu não tinha consciência nenhuma daquilo que me ia acontecer. E isto foi antes de eu perceber que estava em burnout, não é? Uhum. E eu dizia: Achas, Cátia, então agora que eu me sinto melhor do que nunca, voltei ao trabalho, estou impecável, incrível. Eu dizia: Pois, mas se calhar era mesmo uma altura boa para fazeres esse processo. Hum, e eu penso que ela já sabia o que ia acontecer, não é? Mais ou menos, pela experiência dela Ou então, também. sim, ou então não queria se calhar que tu fosses pedir ajuda já no limite, não é? Que é o que a maioria Já no das pessoas limite, faz. sim. E eu super orgulhosa disse: "Não, bem, eu acho que não preciso, mas vou porque no pós-parto da Carminho eu tive depressão pós-parto sem perceber, né? Passou aquela onda toda e eu passei o paninho e vamos para a frente que tenho mais o que fazer, não é? Pensava eu. E não priorizei naquele momento, então daquela vez eu senti, olha, se calhar é o momento, não é? E lembro-me muito bem que cheguei à psicóloga e disse: Olha, não sei o que é que eu estou aqui a fazer, eu sinto que eu não preciso, mas chegou uma amiga que me disse que eu devia vir e eu tenho muito em consideração aquilo que ela me diz, então, olha, estou cá, super forte, determinada, levanto-me às 7, vou ao ginásio, faço isto, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. E apresentei-me como uma mulher que tinha imensos papéis e que estava a dar conta deles todos, até não dar, não é? Portanto, nesse momento eu estava muito forte e super focada em em dar resposta às responsabilidades todas que eu tinha. E pronto, depois quando eu bati no fundo, quando eu percebi que estava uma lástima e que não me conseguia sequer levantar da cama, é que eu pensei, pois, muito bem, Sara. Portanto, eu já estava a ser acompanhada em psicoterapia a toda essa altura e foi muito importante para eu fazer este processo acompanhada, não é? Uhum. Porque imaginemos que me acontecia isto e eu não estava a fazer sessões de psicoterapia. Bem, não sei como seria, mas sentir-me ainda mais perdida, não é? Porque foi aí que eu peguei no ponto da conversa. Às tantas sentia-me super perdida no sentido de colocar já tudo em causa, não é? Será que eu quero ser fisioterapeuta? Será que eu quero continuar, não é? A ter este trabalho, a trabalhar com mulheres, e de repente foi todo um questionamento na minha cabeça para eu perceber, portanto, foi muito útil para eu perceber, afinal, qual é que era o meu caminho, não é? E quando acontecem estes desafios, uma pessoa nunca gosta porque sofre e nós repelimos muito tudo o que é negativo, ou rotulamos muito como negativo e nem era necessário, não é? As emoções são emoções, não têm que ser positivas nem negativas. Mas fugimos muito da tristeza e da dor, e ali eu fui mesmo obrigada a encarar e a abraçar a minha tristeza e a minha dor para perceber o que estava por detrás dela, não é? Um, então aí comecei a perceber, comecei a trabalhar muito em mim própria, do género, então, mas, ok, eu não sei quem sou, quem é que eu sou? Eu não sei o que é que eu gosto de fazer. Vamos experimentar coisas. O que é que eu gosto de fazer afinal? O que é que me traz energia para eu equilibrar com o trabalho que eu tenho? Que ajustes no trabalho é que eu posso fazer e que são possíveis para eu conseguir que isto não se torne tão pesado para mim, não é? Tendo em conta a minha vida fora do trabalho. Um, e fui adequando o número de horas, fui tentando perceber o que gostava dentro do trabalho, mais ou menos de fazer,
E às vezes nem é uma questão de gostar, de não gostar. Por exemplo, na altura eu dava muitas aulas de pilates e comecei a sentir que aquilo me desgastava muito, porque eram mesmo muitas por dia, e porque parece que de repente deixou de me fazer sentido, não é? E eu adorava, estar com as minhas alunas, mas de repente parecia que era mais pesado do que leve. Estás a Uhum, perceber? O que é que me causa este peso? O que eu não estou a perceber não são as pessoas, não. O que é que me causa este peso, não é? Porque naquele momento, mesmo que a aula não fosse no fim da tarde e era uma hora em que eu já queria estar com os meus filhos, mas mesmo que fosse de manhã, eu sentia, "Então, mas o que é que está a acontecer que eu já não gosto? O que é que se passa, não é?" E tem muito a ver com eu me conhecer a mim própria, porque agora que eu já compreendo que gosto mais de liberdade do que aquilo que me ensinaram, não é? uhum. Eu entendo que ter muitas coisas marcadas num dia, a mim faz-me confusão. E isso não condiz muito com ser fisioterapeuta, não é? Sim. E então comecei a tentar perceber se eu podia diminuir um bocado esse bloco de horas marcadas. Na altura deixei de dar aulas de pilates e aquilo, ter aquele arrombo na agenda ou ficar sem aquelas horas todas de aulas de pilates foi muito importante para eu fazer o processo de autodescobrimento, não é? Hum, e dei esse passo e foi muito difícil, porque o que é que as pessoas iam pensar, não é? Ainda Uhum, estava muito presa a isso. O que é que a minha irmã vai pensar, porque eu desenhei este projeto em conjunto com ela, e o que é que ela sim. vai dizer que eu estou maluca, que eu perdi o juízo, não é? Quer dizer, depois de 3 anos, eu lembro-me que afinal está tudo mal. E como eu sei que é porque depois nós conhecermos bem também o nosso parceiro ou parceira. No caso, eu tenho o Helder como parceiro, depois a minha irmã acaba por ser outro relacionamento que eu tenho, não é? Como Uhum. sócia e como irmã. E portanto, ali tu já conheces também outra pessoa que, para não a magoares ou para não a tirares da zona de conforto, decides aceitar tu o desconforto, que foi isso que me aconteceu. E eu comecei a ter a percepção de que queria deixar as aulas, mas ignorei isso, simplesmente ignorei, porque então vai sobrar tudo para adiar, não é? Então, isto não, é melhor continuar assim, não é? E de repente dei por mim a ignorar-me a mim própria para se calhar as pessoas não levarem a mal, eu deixar de dar aulas, a minha irmã não destabilizar. E há E também, oh Sara, deixa-me só dizer uma coisa, há também sim, a sim, questão financeira, não é? Que também conta para muita gente, não é? Quantas muito. pessoas, se Uhum, calhar, para todos, não é? Mas quantas pessoas, se calhar, tu tens na consulta, ou eu tenho, sei lá, por exemplo, nas consultas de pós-parto, muitas vezes, hum, pessoas que, pronto, não querem deixar os filhos na escola, não é? Não uhum, têm, não fazem isso por escolha própria, ou seja, se pudessem escolher, sim, ficariam com os filhos mais em tempo, casa, mas sim. aos 4 ou 5 meses têm de os deixar. E, e as pessoas dizem, pá, não, a gente tem de ir trabalhar, não é? Eu tenho de ganhar dinheiro, eu tenho de sobreviver, e depois estás, também lidar com isto é difícil, não é? Uhum, E estás com esse peso no fundo, acabas por não ser livre para nada, não é? Porque não és livre uhum. para ficar com o teu filho ou com a tua filha, que é o que tu queres fazer, e também não és livre porque se o fizeres não vais ter dinheiro para continuar, não é? Ou terás de fazer, Uhum. até podes Sim. ter, mas terás de fazer um sacrifício muito maior. Então acho que também é uma questão que, pronto, que é válida para muita gente. Eu própria também me debato com essa questão muitas vezes, porque Uhum. obviamente ao optar por ficar com o meu filho, também não consigo trabalhar, e eu adoro o meu trabalho, portanto também importava nada de trabalhar mais tempo, mas não consigo, a nível financeiro, não consigo ganhar aquilo que eu ganharia se ele estivesse numa escola e se eu estivesse a trabalhar, a Claro. tempo inteiro, não é? Portanto, também me debato com isso, e isso também é uma dificuldade. Lá está, porque depois Muito presente. mais uma vez Uhum. tens a sociedade a dizer-te e tu própria sentes, não é? Não tens liberdade financeira para fazer uma coisa que queiras, queres ir a algum lado, se calhar não vais, tens tipo a Uhum. sociedade à tua volta a dizer-te que lá está, que não estás a ganhar dinheiro, não é? O que é que vai acontecer? O que é que te vai acontecer daqui a 10 anos ou 20? Não vais ter dinheiro para viver porque não estás a ganhar dinheiro, porque estás com o teu filho em casa, portanto
são pesos que a gente acaba por carregar e dá para os dois lados, não é? Uhum. E eu estou com ele e carrego de uma forma, e quem deixa os miúdos na escola carrega o outro De outra peso, que é forma. ter de os deixar e sentir aquela culpa e trabalhar, e não é? Portanto, a gente carrega assim estas coisas Uhum. e Eu é acho. muito difícil encontrar o equilíbrio e encontrar as respostas, mas lá sabes que tem muito a ver com a tua convicção, não é? Com os teus ideais, com aquilo que, ok, isto é difícil e se calhar em qualquer uma das situações vais sempre sentir algum desconforto, não é? Uhum. Mas Sim. é tu perceberes que, ok, é a minha escolha, então eu estou a sentir este desconforto, mas é a minha escolha e é isto que eu Uhum. priorizo e que eu acho E- importante. sim, eu acredito muito que nós, eu acho que o ponto de equilíbrio não se encontra Sim. estalando os dedos e encontras o ponto de equilíbrio. Eu acho que o ponto de equilíbrio se encontra por experimentação, não é? E ora deixa aqui reduzir uma hora e ver o que é que acontece. Ou então deixa-me passar mais tempo de manhã com os meus filhos para ver se eu não me sinto tão mal por os deixar na escola, ir trabalhar e saber se eu sair mais cedo. Ou seja, este tipo de experimentação, Uhum. e aqui estou a falar relativamente ao trabalho, não é? Funciona para nós percebermos qual é que é o caminho, não é? Depois, da parte financeira, claro que é importante, e eu decidi que eu ia ganhar menos, porque também não trabalhava tanto, e isso para mim não foi um problema, porque eu acho que a sociedade pressiona muito para os dois trabalharem, não é? No caso, o Uhum. pai e a mãe, imagina, estamos a falar de tendo filhos, o pai e a mãe ou o casal, para os dois trabalharem, mas eu acho que às vezes vai um na frente e trabalha mais, às vezes vai o outro na frente e trabalha mais, enquanto um assegura mais o filho ou os filhos. E eu acho que um casal é uma equipa, não é? E se um Certo. casal é uma equipa, não tem que depender dos dois. Às vezes é uma coisa mais para um, às vezes é uma coisa mais para o outro, uma responsabilidade ou o que seja. Um, e no meu caso, eu senti que havia equilíbrio para eu ganhar um bocado menos, porque os dois contribuímos financeiramente, ainda que não fosse com muito da minha parte, mas não interessa, acho que eu sentia-me confortável com Uhum. aquela decisão. Apesar do desconfortável, para mim era execuível, não é? Acho que no caso de uma mãe sozinha, aí eu acho que não é muito difícil Ah, tomar-se a claro. decisão de ficar com o Sim. filho em casa, porque como é que seria, não é? Sim, sim, sim. Aí seria mesmo muito complicado. Mas eu acho que nós temos que aprender a olhar para o menu das opções e das hipóteses e perceber, tendo em conta a minha família, a minha dinâmica familiar, o que é importante para mim e para os meus filhos e para o meu companheiro ou companheira, tipo, o que é bom, o que é um equilíbrio, não é? E ir tentando perceber e ajustar esse equilíbrio, não é? E o próprio, Um, olha, o próprio trabalho, lá está, da pré-conceição, que já tínhamos falado no uhum, outro episódio, também vem aqui, não é? Ou seja, a gente tem de ter a noção de que quando estamos a planear uma gravidez, eventualmente vai ser este o decorrer das coisas. Portanto, planear um sim, é bocadinho, muito não é? importante. Como Eu é que não eu vou fiz isso, ou fazer? pelo menos fiz, mas achei que era um plano que ia durar para sempre, não é? Porque, pá, não é? Tu não pensas que aos 30 vais querer mudar tudo, afinal. Sim. E não é que eu queira mudar tudo. Na altura em que eu estava pior, não é? Eu sentia que queria mudar tudo. De repente, meu Deus, eu tenho que deixar tudo e porque eu estou muito infeliz e sentia muito infeliz e pensava, eu tenho tudo e estou-me a sentir tão infeliz, eu tenho que largar tudo, está tudo mal, não é? E agora não, agora as coisas saem um bocadinho daquilo que foi o meu plano e eu já penso, ok, tudo passa, isto vai passar também, não é? Mas eu não tinha essa maturidade emocional e teve que ser um bocadinho à força, não é? Mas ganhei, tive que ganhar. E tive que ganhar uma disciplina muito grande também em priorizar-me, que era uma coisa que eu também não fazia nada, não é? E Olha, quando somos deixa-me mães, dizer-te diz. uma coisa, que estamos a chegar ao final. Uhum, O que é que tu dirias assim de dicas, uma coisa rápida, para as pessoas uhum. que possam dar a sentir isso que tu sentiste? Tipo, o que é que tu podes dizer? Olhem,
estarmos atentas aos sinais, não é? Quando o nosso corpo já está muito cansado é porque nós estamos a ignorar ou temos vindo a ignorar alguma coisa há algum tempo. E o nosso corpo pode estar cansado, nós podermos estar tristes, frustradas, irritadas mais tempo do que aquele que estamos bem e disponíveis para brincar com os nossos filhos e disponíveis para conversar, não é, com alguém. Se nós não temos paciência para ninguém, então alguma coisa está errada, ok? E esse é um ponto muito importante, estarmos atentas a tudo o que acontece na nossa cabeça, no nosso corpo, como nós nos sentimos, e é algo que o ritmo de vida não fazemos muito bem, então parar é muito importante para sentir isso mesmo. E depois parar e entender que está tudo bem parar, se for preciso. Não temos que estar sempre a produzir, a trabalhar, a criar, a inventar. Não temos que estar sempre a fazer isso. Podemos estar só a sentir a nossa Só estar. respiração. Exatamente, só estar. Só estarmos disponíveis para perceber o que é que está... É uma caneta. Para perceber o que é que está a acontecer à nossa volta, não é? E no fundo E tentar depois encontrar as respostas em nós, não é? O que é que nós ir queremos, o tentando que é encontrar importante para o nós equilíbrio. e seguir o que é Mas eu importante acho, para nós, eu não é? ia tocar num ponto importante que era a parte da relação connosco, que muitas vezes falha, não é? E quando somos mães, colocamos muitas vezes os filhos à nossa frente, que é um ato lindo de amor, mas depois esquecemos de nós, não é? E aqui tentar encontrar, nem que sejam 5 minutos no dia, para só estar e sentir o que é que está a acontecer, só para eu escrever o que é que eu entendi do dia de hoje, o que é que eu quero para o dia da manhã, qualquer coisa que nos conecte àquilo que nós Se não fazemos. tirarmos esses 5 minutos, depois passado um tempo vamos ter de tirar meses, não é? Meses, sim, foi algo que a minha psicóloga disse: olha, tenho que parar. Conclusão. Eu disse: não, não posso. Ela tem que parar, senão vais parar, depois não sabes quanto tempo vais parar, não é? E isso é muito importante. Então, olha, priorize. Pronto, Sara, então chegamos ao fim. Obrigada, pela tua partilha, por teres partilhado, pronto, essa tua experiência pessoal. Obrigada a todos também por nos ouvirem e esperamos que vos ajude de alguma forma. E até à próxima. Um beijinho e obrigada. Beijinhos, obrigada.